Vamos agora começar então a parte de combinatória, tá? Então eu vou falar de análise combinatória. E o primeiro conceito que eu vou passar é o conceito de árvore das possibilidades. Árvore das possibilidades. Tá, por que eu estou falando dessa árvore das possibilidades? Primeiro, o que é análise combinatória? É o ramo da matemática que estuda o número de possibilidades de um determinado evento. Tá? Então, quantas possibilidades tem de eu escolher a roupa que eu vou sair hoje? Vou no restaurante, quantas possibilidades eu tenho de escolher o cardápio? Tá? De quantas maneiras eu posso pintar uma bandeira? De quantas maneiras eu posso ornamentar um arranjo de flores? Então, a análise combinatória calcula isso, quantas possibilidades eu tenho de acontecer um determinado evento, tá bom? E o primeiro conceito, esse daqui, árvore das possibilidades, é um conceito simples que mostra para você todas essas possibilidades. Então, tudo que você faz que te mostra todas as possibilidades, isso é chamado de árvore das possibilidades. Por exemplo, quando eu jogo 3 moedas e eu quero ver todas essas possibilidades para poder responder uma pergunta, eu faço a árvore das possibilidades. Por exemplo, eu chamo cara de K e coroa de C. Então eu teria assim, ó, coroa e cara na primeira moeda. Aí eu vou pensar na segunda moeda, coroa e cara. Coroa e cara. Vou jogar a terceira moeda, coroa e cara. Coroa e cara. Coroa e cara. Coroa e cara. Então perceba que eu desenhei todas as possibilidades. Isso é a árvore das possibilidades. Parece árvore genealógica, árvore da família, né? João e Maria, teve o Zezinho e o Chiquinho, e assim vai. Isso te mostra quantas possibilidades você tem do evento. Olha só. Cada linha dessa é uma possibilidade. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu só faço isso quando eu preciso visualizar todas as possibilidades. Por quê? Porque quando não for assim, eu uso o que a gente chama de PFC. O que é isso, professor? Princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Como assim, prof? Olha só. Eu vou jogar 3 moedas, então eu vou ter 3 eventos. 1, 2, 3. 3 casinhas. Cada risquinho desse eu chamo de casinha. Então o que vai acontecer? Para a primeira casinha aqui, eu vou jogar a moeda. Eu tenho quantas possibilidades? 2. Cara, coroa. Para cada uma dessas 2 possibilidades, eu vou jogar a segunda moeda, que também vai me dar 2 possibilidades. E aí eu vou jogar a terceira moeda, que também vai me dar 2 possibilidades. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Que são exatamente as 8 possibilidades que eu tenho aqui. Qual que é a diferença das duas? Aqui eu tenho um número e aqui eu tenho as possibilidades descritas. Se eu perguntasse, por exemplo, em quantas possibilidades? 2 coroas eu tenho. Aqui não tem como saber. Eu já tenho 8 direto, eu tenho todas. Aí essa daqui eu consigo olhar, ó. Coroas, eu quero 2 coroas. Bom, aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. Opa, eu tenho uma aqui. Tá? Aqui eu tenho 2 coroas. Opa, eu tenho outra aqui. Aqui eu só tenho uma coroa. Aqui eu tenho 2. Legal. Aqui eu só tenho uma. Aqui eu só tenho uma e aqui eu não tenho nenhuma. Então eu visualizo quantas eu tenho 2 coroas. 1, 2, 3. Aí eu
Quando for mais específico, eu preciso fazer isso daqui. Quando for mais diretão, princípio fundamental da contagem. E aí eu falo para vocês, ó, todos os exercícios de combinatória eu consigo fazer usando esses caras. Todos eu consigo fazer. Mas às vezes o número está tão grande ou o esquema é tão diferente que isso aqui vai ser pouco e aí a gente cria a fórmula e a gente vai ver isso aí mais para frente. Mas todos os exercícios de combinatória a gente consegue usar fazendo isso daqui. E tem aplicação. Por exemplo, em biologia, quando eu falo em genética, né, a gente usa a árvore das possibilidades. Vamos supor que eu tenho um gene heterozigoto, tá? E um homozigoto recessivo. E eu vou fazer o cruzamento desses caras, tá? Então, ó, vou fazer lá azão com azinho, azão com azinho, azinho com azinho e azinho com azinho. Isso aqui, o que eu fiz, é uma árvore das possibilidades. Ou seja, eu estou descrevendo todas as possibilidades que eu vou ter. Usou em biologia. Em matemática é muito comum a gente jogar 2 dados. Então imagina lá que eu tenho um dado, 1, 2, 1, 2, 3, e outro dado. É muito comum esse tipo de exercício. E aí joga-se os dados e ele pede alguma coisa, tipo pede a soma dá um número ímpar, a soma dá um número 10, tal, não sei. Quando for 2 dados, a árvore das possibilidades dele é assim, ó. Eu faço uma tabela. Aí eu coloco aqui o primeiro dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco aqui o segundo dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu faço o que o exercício pede. Por exemplo, se o exercício pedir a soma das faces voltadas para cima, aqui eu vou somar. 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4, 1 mais 4, 5, 1 mais 5, 6, 1 mais 6, 7. E aí eu vou fazer a soma. 2 mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 mais 1, 4, 3 mais 2, 5, 6, 7, 8 e 9. 4 mais 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 6 mais 1, 7, aqui 8, aqui 9, 10, 11 e 12. Ou seja, eu consigo ver aqui todas as 36 possibilidades. Eu consigo enxergar todas elas. Aí o que ele me perguntar, eu consigo responder. Por exemplo, ele pergunta assim, ó. Em quantas possibilidades a soma é maior que 10? Bom, maior que 10, eu vou ver aqui, ó. 11, 11 e 12. Então tem quantas possibilidades que é maior que 10? 3 possibilidades. Se ele perguntar em quantas possibilidades a soma dá 7, eu consigo falar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 possibilidades, a soma dá 7. Presta atenção nisso aqui, tá? Então, por que isso daqui é uma árvore das possibilidades? Porque eu consigo enxergar todas as possibilidades aqui. Ok? Vou mostrar um exemplo que geralmente a gente só consegue resolver usando aí a árvore das possibilidades. Então, imagina o seguinte, que eu quero fazer aqui na sala do saber uma exposição de de 6 espécies que eu tenho lá em casa, tá? Eu tenho 3 peixes bem raros, tá? Eu tenho uma espécie de peixe palhaço, que é o Nemo, procurando o Nemo. Eu tenho uma espécie de baiacu, que é aquele que assusta aí, incha. E eu tenho uma espécie de peixe-leão, que é um peixe branquinho, umas barbataninhas assim, bem bacaninha, tá? E eu tenho 3 cavalos marinhos, que alguns experts aí
no assunto, vão dizer assim, professor, cavalos marinhos também são peixes. Perfeito, parabéns, está muito bem em biologia, tá? Ó, cavalos marinhos também são peixes, mas eu tenho 3 cavalos marinhos, tá? O que acontece? Eu vou organizar uma exposição com 6 aquários, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aquários vão estar em fila e eu quero saber de quantas maneiras eu posso colocar esses 6 animais, só que tem uma característica aqui, ó. Cavalos marinhos não podem tá? Estar em aquários vizinhos. Estar em aquários vizinhos. Essa é a ideia. Então, eu quero organizar a exposição com esses 6 animais. Cavalos marinhos não podem estar em aquários vizinhos. E a pergunta é, de quantas maneiras distintas eu posso fazer essa exposição? E aí, assim, eu não conseguiria fazer esse exercício, a não ser fazendo a árvore das possibilidades. Não sei você, mas eu não conseguiria. E aí, vamos ver como é que ficaria? Vamos fazer aqui comigo? Então, eu vou sempre fazer a parte de cima, a hora que não dá mais, a gente vem para a parte de baixo. Então, eu vou colocar o primeiro aquário. Primeiro aquário eu posso colocar um peixe, ou eu posso colocar um cavalo marinho. Se eu coloquei um peixe no próximo aquário, eu posso colocar outro peixe ou um cavalo marinho. Sempre por de cima. Se eu coloquei um peixe no próximo aquário, um peixe ou um cavalo marinho. Sempre no de cima. Já coloquei 3 peixes. Obrigatoriamente acabou o peixe, vai ser cavalo marinho. E aí o próximo seria cavalo marinho. Mas essa possibilidade não pode acontecer. Por que essa possibilidade não pode acontecer? Cavalo marinho ao lado de cavalo marinho. Então isso daqui não pode. Já na de baixo, peixe, peixe, cavalo marinho. Se eu coloquei cavalo marinho, o próximo obrigatoriamente tem que ser peixe. Já tenho 3 peixes, o próximo é cavalo marinho. E o próximo seria cavalo marinho. Não pode esses 2, porque cavalo marinho não pode um do lado do outro. Então a perninha de cima ó, já foi, não pode acontecer. Agora a perninha de baixo, peixe, cavalo marinho. Se eu coloquei cavalo marinho, obrigatoriamente o próximo tem que ser peixe. Agora se eu coloquei peixe, não, pode ser peixe ou cavalo marinho. Mas na de cima, agora já tem 3 peixes. O próximo seria cavalo marinho e o próximo cavalo marinho, que não pode um do lado do outro. Já na de baixo, peixe, cavalo, peixe, cavalo. Se aqui eu coloquei cavalo, aqui tem que ser peixe. Já coloquei os 3 peixes, só faltou o cavalo. E essa possibilidade pode, ó. Peixe, cavalo, peixe, cavalo, peixe, cavalo. Essa daqui pode. Uma possibilidade, tá? Vou agora para essa daqui. Se for cavalo marinho no primeiro aquário, obrigatoriamente o próximo tem que ser peixe. Se for peixe, aí pode ser peixe ou cavalo marinho. Peixe, peixe ou cavalo marinho. Aqui eu já tenho 3 peixes, acabou os peixes, cavalo marinho, cavalo marinho. Não pode, esses 2 um do lado do outro. Se é cavalo marinho, obrigatoriamente tem que ser peixe. 1, 2, 3 peixes. O próximo, cavalo marinho. E essa daqui pode, porque eu não tenho cavalo marinho um do lado do outro. Aqui, se é cavalo marinho, aqui pode ser peixe. Se foi peixe, pode ser peixe ou cavalo marinho. Aqui eu já tenho 3 peixes. O próximo é cavalo, e essa também pode. E se aqui for cavalo marinho, o próximo é peixe, essa também pode. Então, se você notar, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Vamos desenhar elas aqui então? Então, eu descobri que pode ser peixe, cavalo marinho, peixe, cavalo marinho, peixe e cavalo marinho. Eu descobri que pode ser cavalo marinho, peixe, peixe, cavalo marinho, peixe e cavalo marinho. Eu descobri que pode ser cavalo marinho, peixe,
cavalo marinho, peixe, peixe e cavalo marinho, ou cavalo marinho, peixe, cavalo marinho, peixe, cavalo marinho e peixe. São essas 4 possibilidades. Mas em cada uma delas, eu tenho sua característica. Como assim, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquários. Eu disse que era cavalo, vou pegar a última aqui, tá? Ó. Peixe, cavalo, peixe, cavalo, peixe. Se eu tenho 3 cavalos marinhos, no primeiro aquário eu tenho 3 possibilidades de colocar um cavalo marinho. Coloquei um aqui, sobrou 2 possibilidades para eu colocar no próximo aquário de cavalo marinho. E se eu coloquei um aqui, sobrou um cavalo marinho para colocar no último aquário. Da mesma forma, eu tenho 3 peixes para colocar nesse aquário. Coloquei um peixe aqui, sobrou 2 peixes para colocar no próximo aquário, restando apenas um para eu colocar no último. E aí agora é só multiplicar. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 2, 36, vezes 1 e vezes 1, 36 maneiras. Então, em cada uma dessas filas, eu tenho 36 maneiras de colocar os peixinhos. E aí, o que vai acontecer? Eu vou somar. 6 mais 6, 12, desculpa, com 6, 18, com 6, 24. 2, 5, 8, 11, 14. 144 maneiras de organizar a nossa exposição. Aqui eu vou aproveitar para mostrar um conceito. Por que tem vezes que eu multiplico e por que tem vezes que eu somo? Professor, por que aqui você multiplicou? E por que aqui você somou? Bom, eu vou multiplicar toda vez que eu ainda não terminei o exercício. Como assim, professor? Se eu colocar um peixe ou um cavalo marinho só aqui nos primeiros aquários, faltam os outros aquários para colocar. É por isso que aqui eu multiplico, porque eu não terminei o exercício ainda. Não cheguei ao final das minhas possibilidades. Por isso eu multiplico. Mas quando eu chego no final e calculei 36, eu já fiz a exposição desse jeito. E aqui eu fiz a exposição de outro jeito. Mas a exposição já está montada. Eu cheguei no final do exercício. Então, por isso que eu somo. Então, quando a gente não chega no final, multiplica. Quando a gente chegou ao final, vários finais diferentes, eu somo. Essa é a ideia. Ok? Beleza. Vou mostrar para vocês mais alguns exemplos corriqueiros de princípio fundamental da contagem. Exercícios que sempre aparecem no Enem, tá? É muito comum o exercício da bandeira. E aí eu tenho alguns desenhos de bandeiras distintos aí que costumam ser cobrados, tá? Então o primeiro desenho é esse aqui, ó. A bandeira em listra. Geralmente ele dá uma quantidade de cores. Eu vou colocar aqui 4 cores. Tá? E ele fala assim, ó. Posso usar as 4 cores, e não é necessariamente as 4, pode usar as 4, tá? E ele traz geralmente uma única restrição, tá? Listras vizinhas não podem ter a mesma cor. Tá? E aí ele pede pra gente calcular quantas possibilidades, tá? Então é muito comum esse tipo de exercício. Então eu pergunto, de quantas maneiras distintas eu posso pintar essa primeira lista? Bom, se eu tenho 4 cores, eu posso pintar de 4 cores distintas. Pintei de uma cor, tinha 4, sobrou quantas? Sobrou 3. Então essa próxima lista aqui eu posso pintar de quantas cores? 3 cores. Eu só não vou pintar essa cor aqui que eu já pintei. A mesma ideia vem para essa lista aqui. A maioria das pessoas colocam 2, mas não é 2. Por quê? Eu tenho 4 cores. Eu só não posso pintar dessa cor aqui. Essa cor aqui, ela pode ser pintada aqui também. Então eu tenho 4 cores, eu só tiro essa daqui. Sobram 3 cores para mim. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. E aqui é a mesma coisa.
Eu tenho 4 cores, eu só não posso pintar dessa cor aqui. Então eu tiro uma, sobrou 3. E aqui 3 novamente. Aí é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 81 vezes 4, 324 maneiras. Teve uma questão semelhante, tá? Usava o símbolo da Copa do Mundo, tá? O símbolo da Copa do Mundo, que era algo parecido com isso. Aí trazia lá, tinha uma mãozinha aqui, outra mão aqui, e aí várias listras aqui, ó. E perguntava de quantas maneiras distintas eu poderia pintar isso daqui, usando as 4 cores da bandeira. Usando as 4 cores da bandeira, branco, verde, amarelo e azul. Tá? E aí, como é que faria isso aí, professor? Então, pensa o seguinte, ó. Pega essa parte aqui, que é a parte que tem mais contato aqui. Eu posso pintar ela de 4 cores diferentes. Pintei ela de uma cor. Sobrou quantas para pintar essa parte? 3. E dessa? 3. E dessa? 3. E dessa aqui? 3, porque só não pode ser essa. Pô, pintei essa aqui de branco. Aqui pode ser qualquer uma das outras 3. Aqui também qualquer uma das outras 3. Qualquer uma das outras 3. Aqui qualquer uma das outras 3. E essa aqui? Só não pode ser dessa cor. 3. E essa aqui? Só não pode ser essa. 3. É a mesma ideia que esse cara. Só o formato que é diferente. E aí eu vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 4 dá 108. 108 vezes 9 dá 9 vezes 8, 72. Aqui 7, aqui 9. E aí vezes 3. 6, 21, 29. 2.916 maneiras. Mesma ideia, a mesma. Preste atenção nisso. Tá? O outro formato de bandeira que costuma aparecer é esse aqui, ó. Tá? É um outro formato. Então o que acontece? Imagina que ele quer pintar com 4 cores distintas. Ele dá lá 4 cores. Aí ele fala, mesmo esquema, listras vizinhas. Listras vizinhas, tá? Com cores distintas. Com cores distintas. Então pensa lá comigo, ó, de quantas maneiras eu posso pintar aqui? 4 maneiras. Tá, pintei aí com uma cor. Quantas maneiras eu tenho que pintar aqui? 3. Só não pode pintar com a que tá aqui. E essa daqui? Ah, eu tenho 2 maneiras. Por que 2? Só não pode pintar com essa, mas não pode pintar com essa também. E essa daqui? Ah, não pode pintar com essa e com essa. Eu vou ter 2. Aí é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. 48 maneiras distintas de fazer essa bandeira. Na próxima aula, eu continuo falando de análise combinatória.